Começando. Então, boa noite oficial. É, Hoje, pessoal, a gente vai tratar dos personagens da jornada. A gente já falou do mundo, do palco onde acontece a jornada nas aulas passadas. E agora a gente vai falar dos personagens em si, como um próximo passo para falar da jornada, né? E a ideia é que a estrutura dos personagens não é diferente da estrutura do mundo, não é diferente da estrutura da jornada, como se fossem diferentes facetas, como um cristal que tem várias facetas, ainda que seja o mesmo cristal. Primeiro ponto para a gente olhar é o castelo. É o castelo onde moram o rei, a rainha, o príncipe e a princesa, a família real como um todo. Esse castelo, ele tem uma representação, uma instanciação famosa no Castelo do Grau. O Castelo do Grau é onde fica guardado o Grau. E, paradoxalmente, o herói vai em busca do Grau, mas o Grau não está guardado no Castelo do Grau o tempo todo? Exatamente esse é o ponto. O herói ele se distancia do castelo. Esse é o processo da queda. O castelo ele representa o primeiro mundo que a gente tinha falado lá em relação aos quatro mundos. O mundo de Atzilut, né? O mundo abstrato, o mundo formativo. Formativo não, o mundo dos arquétipos. E o afastamento desse mundo indica o início do processo de manifestação, na criação dos mundos inferiores, os mundos da dualidade, digamos. Até aqui o castelo da Disney como um exemplo, mas a ideia por trás desse simbolismo é que o próprio cosmos se inseriu em nós ao longo do processo de evolução mesmo, da formação do nosso corpo. Então nós fomos expostos a uma infinidade de estímulos ao longo da formação da espécie. Estímulos sociais, né? Então, quantas situações sociais, quantas situações culturais, e antes disso mesmo situações de sobrevivência, e antes disso mesmo até questões das leis da física, da química. Ou seja, o tempo todo, desde o início da formação da vida, a vida foi exposta às leis do cosmos. Então é inevitável que essas leis estivessem espelhadas dentro da gente. É até uma questão de lógica. Se eu não tiver essas leis instanciadas dentro de mim, como é que eu vou conseguir me sincronizar com elas? Como é que eu vou conseguir interagir com elas? Tá? Então, é como se houvesse justamente uma miniatura do universo dentro da gente, mesmo no nível mais básico, no nível mais concreto, mais ordinário, evolutivo, biológico. Ainda assim você vai encontrar esse mapeamento, né? Para que possa haver essa sincronização entre o interno e o externo. Então não é uma grande surpresa encontrar dentro da gente o mesmo mapa do macrocosmos. E é por isso que se diz, né? A gente pode dizer que a gente já nasce com o mapa completo do mundo, o mapa completo da realidade. Ou seja, a estrutura dos arquétipos. Tá? É que esse mapa está em baixa resolução. Essa é a única questão para a gente olhar. Não é um mapa detalhado, uma coisa, né, mais mercurial. Não, é um mapa abstrato, de baixa resolução. Como se a criança já nascesse sabendo o que é um pai e o que é uma mãe. No sentido arquetípico. E ela, quando ela nasce, olha para a mãe, tá, essa aqui é a minha mãe. Aqui é o pai, esse aqui é o meu pai. Nesse sentido de arquétipo. Lógico que ela pode até projetar esses arquétipos em outras pessoas que não os pais biológicos, né? Mas existe essa pressão inicial para essas projeções. Né? E pai e mãe são justamente os dois arquétipos mais fundamentais, como o céu e a terra. São os primeiros arquétipos que nascem da dualização da realidade. Ou seja, a primeira coisa que a criança faz é pai e mãe. Antes disso, é simplesmente uma experiência pura, não dual, não conceitualizada, e assim vai. E é claro que, como é um mapa em baixa resolução, ele precisa ser atualizado pelas experiências. Então, ok, eu tenho um arquétipo do que é mãe, só que eu vou como que acrescentando andares em cima desse alicerce arquetípico através das minhas experiências com a minha mãe de fato. Então, claro que essa atualização através das experiências ela pode ser extremamente disforme, né?
Inclusive, podendo acontecer a contaminação do arquétipo da mãe pelo arquétipo do dragão, ou do pai, né? Como se houvesse uma deturpação ali. A gente vai ver mais sobre isso. Mas de um jeito ou de outro, eu vou atualizar o meu arquétipo com as minhas experiências. O arquétipo vai se manter puro, mas lá embaixo como um alicerce. Tá? E tem outros arquétipos, claro, né? Mas, de forma geral, toda criança nasce como membro da família real. Então, nem todo mundo é pai, nem todo mundo é mãe, mas todo mundo é filho, por definição, né? Por isso até que o espírito humano está mais associado ao arquétipo do filho do que do pai ou da mãe. Né? Filho barra filha. Certo? Então todos somos membros da família real, nesse sentido. Tá. E aqui tem uma pintura do Jofra que eu vou usar como estrutura básica dessa aula. Né? Jofra Borchardt, que ele um artista holandês com artes de alto valor simbólico místico. Ele fez uma série conhecidíssima sobre o zodíaco, mas ele tem uma multitude de outros trabalhos fenomenais. Então tá aqui. Do lado direito, o rei. Do lado esquerdo, a rainha. Certo? Como as polaridades básicas. A polaridade masculina representada aqui pelo solar e a feminina representada pelo lunar. Já que o Sol e a Lua vão ser como se as projeções do pai e da mãe, ou do rei e da rainha. Certo? No centro, você vai ter o príncipe. E abaixo do príncipe você vai ter a princesa. E aqui a gente já tem as representações dos 4 elementos. Né? O rei como o fogo, a rainha como a água, o príncipe como o ar e a princesa como a terra. Certo? Lembrando, essa é a estrutura interna de todos nós. Certo? Nós temos o príncipe, nós temos a princesa, nós temos o rei, nós temos a rainha. Não importa se é homem, não importa se é mulher. Tá? Claro que, como eu falei, a gente tende a projetar o rei no pai, tende a projetar a rainha na mãe. Beleza. Eu vou também falar dessas outras coisas que aparecem aqui, né? Que é o anjo, o mensageiro e a coroa. E o dragão está aqui escondido. Para quem gosta de Kabbalah, tem uma árvore da vida escondida aqui, né? Só vou apontar. Então, lógico, a coroa é fácil de encontrar, tem uma literal coroa ali. O rei e a rainha são as 2 primeiras esferas da sabedoria e do entendimento. No centro da árvore tem também o príncipe, né? A energia solar aqui. O pilar da direita, que é o pilar da misericórdia, vai ser representado. Não, a cabeça aqui está o rei, mas você vai ter aqui no centro a misericórdia, aqui embaixo a esfera de Vênus associada à natureza, então aqui as árvores, desenhar menos linhas, né? Depois aqui Marte como um princípio explosivo e Mercúrio como as formas, no pilar da severidade. A esfera da Lua, Yesod, literalmente aparecendo aqui embaixo do Sol, como a Lua, e Malkuth, a esfera que Malkuth é literalmente reino em hebraico, né? E ele está associado então aqui à princesa. A princesa é o reino. E essa pintura é maravilhosa porque ela mostra de fato uma espécie de continuação da princesa com o terreno. Então, salvar a princesa é salvar o reino, porque a princesa é o reino. Certo? Bom, só para dar um flavorzinho aqui dessa imagem. Depois a gente vai ver algumas outras. Vamos trabalhar primeiramente com os 4. Tá? Rei, rainha, príncipe e princesa, até porque o tarô é estruturado dessa forma, da família real. Então vou dar aqui uma pequena tabelinha para a gente olhar. Vamos chamar de categorias simbólicas, essas primeiras 4. Os arquétipos correspondentes. O arquétipo correspondente ao rei é o próprio céu, enquanto que a rainha faz o par, que é a terra. O príncipe, ou o cavaleiro, dependendo do tarô, está associado ao herói. O príncipe é aquele que sai em busca de algo, aquele que sai em busca, que atende ao chamado da aventura.
Portanto, ele é quem se move, então o cavaleiro é um simbolismo adequado também. Claro que príncipe já explicita que ele é o filho do rei e da rainha. E nós temos a princesa, que ela pode ser representada tanto como uma princesa literal, como o próprio reino a ser salvo, como o Graal. São três reflexos do mesmo arquétipo. Na família nuclear, é o pai, a mãe, o filho e a filha. E a dinâmica básica de uma família, né, tende a seguir essa forma arquetípica, claro que com misturas, porque, né, somos humanos e tal, tem a contaminação do dragão, então... A contaminação do dragão é essa parte negativa aqui. Tá? Numa projeção social, esses arquétipos adquirem, uma projeção do coletivo, na verdade, eles adquirem uma coloração diferente. Tá? Então o pai, que ele é representa essa energia diretora, ordenadora das coisas, mas que também pode exagerar e tornar-se tirânica. Essa estrutura ordenadora é simbolizada, ou ela é manifestada coletivamente como a própria sociedade em si, nas regras da sociedade, as instituições da sociedade, elas que dão a forma, a estrutura. Enquanto que a rainha vai se manifestar coletivamente como a cultura, aquilo que nasce espontaneamente das pessoas, é o aspecto da natureza. Instituições é o artifício que ordena. A natureza é a espontaneidade, a fertilidade. Certo? No sentido econômico, o papel do pai é a produção ou a provisão, é trazer recursos, manifestar recursos, provisionar recursos. E o papel da mãe é a distribuição desses recursos. Então vamos lá, né, uma cena imaginária, até caricata, do rei trazendo o alimento e a rainha distribuindo entre os filhos, né, a mãe distribuindo entre os filhos. Que são uma mentalidade básica de direita e esquerda. Né? A direita está focada na produção, a esquerda está focada na distribuição. Em geral, a distribuição é um ponto cego para a direita e a produção é um ponto cego para a esquerda. Lógico que é necessário as duas coisas numa sociedade funcional. Né? Ou seja, são como se fossem projeções desses arquétipos masculinos e femininos no coletivo. O lado equilibrado do rei é o patriarca sábio e justo. Certo? A gente costuma olhar para essas palavras de uma maneira até pejorativa, mas vocês querem ter uma ideia dessa energia equilibrada? Lógico, qual que é a diferença da energia equilibrada e da desequilibrada? Quando eles estão em casamento, em harmonia, unidos. Porque daí a rainha faz um contraponto ao rei e o rei faz um contraponto à rainha. Certo? Quando eles se divorciam, né, quando um acha que não precisa do outro, há uma separação dessas energias e aí aparece o aspecto demoníaco, digamos assim. Então o patriarca sábio e justo que protege e provisiona, ele se torna, na verdade, um tirano fascista. Né? Um opressor, aquele que vai usar as regras, abusar das regras para benefício próprio. Abusar da ordem, do poder das regras. E, por outro lado, você tem a energia da rainha, que é a matriarca compassiva. Ela, descontextualizada da energia do rei, ela se torna uma devoradora nihilista. O relativismo moral, o vazio e o aspecto também destruidor, devorador dos próprios filhos. Inclusive, né, uma manifestação da rainha, que a rainha tem a ver com a energia de Saturno. Saturno, apesar de ser uma figura masculina na mitologia grega, tem a ver com o lado anciã, né, do feminino. A gente já vai ver isso em relação aos planetas também. Ou seja, esse aspecto de devorar os próprios filhos, que é o Cronos Saturno faz, tem a ver com essa energia do tempo, né? Que é um dos aspectos da rainha. Mas esse é o casal fundamental que vai dar à luz ao príncipe e à princesa.
O príncipe e a princesa, eles são como uma reflexão do rei e da rainha, manifestados dentro do mundo história. O rei e a rainha estão dentro do castelo. Eles não participam da história. Eles movem a história, nutrem, né, e energizam a história, porém não participam dela. O rei é o motor, é a fonte da energia ali. E a rainha é a sustentadora. Ela é a própria história, na verdade, é o próprio mundo história, como a gente viu ali anteriormente. Então, dentro desse mundo história que vai aparecer a manifestação do rei, do príncipe e da princesa, certo? O príncipe como o herói, o filho, a individualidade, e a princesa como o grau, a filha ou a fertilidade. Tanto que disse que do Graal pode vir qualquer coisa, né? Vem os seus desejos, vem o que você quiser. E a ideia da fertilidade é que ela é a necessidade, ela é necessária à continuidade do reino. Sem a fertilidade, o novo não nasce. E se o novo não nasce, o reino decai e morre. Da mesma forma, o príncipe também vai ser indispensável para essa renovação. Ele como próprio renovador, né? Mas sem a princesa, ele não pode renovar nada. Certo? Lembrando que a princesa, ou reino, está associado justamente o quê? A percepção. A experiência pura da realidade. Por isso que a pureza é a virtude fundamental da princesa. Que é o quê? A percepção clara, sem viés das coisas. O dragão, quando ele vem e sequestra a princesa, ele traz o quê? Traz a ilusão e a cegueira. E a nossa percepção das coisas se torna, então, o quê? Distorcida por essa cegueira. Por isso a pureza, a virgindade são características da virtude da princesa. Enquanto que a virtude do herói é a ousadia, a valentia, a bravura, a coragem. Um herói covarde, ele não atende ao chamado da aventura. Ele vai ficar com medo do dragão e vai ficar ali parado. E o dragão vai crescer, crescer, crescer. E vai atrás do herói, vai devorar o herói. Game over. Certo? Então, fundamentalmente, o herói é aquele que enfrenta o medo. Ou seja, é o corajoso. Não é o poder, não é nada disso. É simplesmente a coragem. E a coragem tem a ver com capacidade de olhar para o medo, de enfrentar o medo, de entrar na floresta escura. É só isso. Então, enquanto a donzela cultiva a pureza, a percepção cultiva a pureza, né, a agência do herói cultiva a coragem. E claro, as versões desequilibradas são o covarde e a prostituta. O herói que não atende ao chamado, e aí o reino é devorado pelo dragão, e a donzela que se rende ao dragão de forma, que se entrega ao dragão. Porque o dragão está o tempo todo, ele sequestrou a princesa, mas ele não possui a princesa se mantém resguardada. Quando a princesa se entrega ao dragão, é como se ela parisse demônios, digamos. Ao invés de parir a salvação do reino, ela pare, né, os demônios que vão devorar o reino. Seria mais ou menos isso. São os filhos do dragão. Enfim. Ela se rende para o impuro, para aquilo que é distorcido. E lógico que os seus filhos vão ser distorcidos também. E mantendo esse nível de metáfora, né, o que seriam os filhos distorcidos, os filhos do dragão e da princesa? Né? São os delírios. Porque a princesa não é a percepção, o dragão não é a cegueira. Se a percepção se entrega à ilusão, à cegueira, ela vai dar luz a delírios, a loucura, como uma paranoia, uma esquizofrenia, como uma narrativa alucinada na sua mente, que vai te fazer cometer erros na vida. Certo? Então, quando a gente traz esse plano simbólico para frente, fica um pouco mais fácil de digerir, de entender e de associar.
essas características que aparecem repetidamente nas histórias, né? Que mais? Essa característica negativa é quando o arquétipo se contamina pelo dragão. Basicamente isso.